Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo Classe VIP, o estudo semanal da lição. Hoje a lição 6 do quarto trimestre. Mais testemunhos sobre Jesus. Nós vimos semana anterior os testemunhos especiais de João Batista, Nicodemos e a samaritana do poço. Agora vamos ver outros. Verso para inculcar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Uma vez alguém perguntou por quantos Jesus morreu. Jesus morreu por aqueles que serão salvos ou ele morreu por todos? Jesus morreu também pelos que foram perdidos? Então a morte de Jesus foi ineficaz aos perdidos? Tem discussões teológicas que beira ao ridículo. Porque a resposta está explícita aqui. Todos são todos. Então Jesus, ao ser levantado da terra, no madeiro, atraiu todos a ele. Isso significa que todos foram salvos? Não, cara pálida. Mas que todos foram atraídos a ele. Todos tiveram a oportunidade de vê-lo e adorá-lo como Rei, Deus, Senhor. Desculpa, ainda estou me curando de uma gripe que passou aí, foi uma semana. Estou curado, mas ainda existem alguns resquícios do passado. Hoje, uma manhã de quarta-feira fria, choveu à noite e o dia está bem nublado. Está frio, por isso que eu estou de blusa. Vou até fechar aqui para esquentar um pouquinho, porque está muito frio. Então, verso para inculcar, verso para memorizar, verso para pôr na cabeça. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. São João 12:32. Leituras da semana. João 3, 25 a 36. João 1, 32 a 36. Daniel 7, 18. João 6, 51 a 71. João 5, 36 a 38. João 7, 37 a 45 a 53. João, repetindo, 7, 37 a 53. Jesus não apenas disse coisas impressionantes sobre si mesmo. Sobre quem ele é, sobre quem o enviou, ou sobre de onde ele veio. Ele também mostrou quem é pelos milagres que realizou. Algumas pessoas testificaram abertamente sobre Jesus. Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Ora, será que o Messias poderia ser maior que esse? Impossível. João 7,31. Jesus confirmou suas palavras com ações que provaram a veracidade do que ele disse. À medida que o drama continua, no entanto, começa uma divisão entre o povo. Jesus
atraiu todos a ele, mas nem todos que foram atraídos a ele ficou do lado dele. Houve uma divisão. A cura do homem junto ao poço de Betesda atraiu a ira dos líderes religiosos. Lembra aquele homem que queria ser curado, mas que não conseguia, porque ele estava junto ao tanque, e quando ele entrava no tanque, alguém descia primeiro. Aí Jesus o curou. A discussão em Cafarnaum, após a multiplicação de pães e peixes, resulta na rejeição de Jesus por meio de seus discípulos. A ressurreição de Lázaro produziu fé em algumas pessoas, mas desencadeou em outras uma hostilidade que levaria ao julgamento e à execução de Jesus. Jesus atraiu todos a ele mesmo, mas enquanto uns foram salvos, outros ficaram perdidos. É a profecia que disse: aquele que cair sobre a rocha ficará despedaçado. Aquele sobre quem a rocha cair ficará esmiuçado. Se você cair sobre a rocha de Jesus, você se quebrará. E você permitirá que Jesus te restaure como um oleiro. Ele te refaça como uma peça de barro. Agora, aquele sobre quem a rocha cair será esmiuçado, virará pó, será destruído. A lição dessa semana examina a história de algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus. Em cada um desses incidentes são revelados alguns aspectos, algumas nuances de quem Cristo é realmente. Juntos, esses textos nos dão uma compreensão maior sobre Jesus, o Messias. Jesus do ponto de vista da humildade. Quem é Jesus? João Batista vai dizer de novo. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos. Hoje, André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Hoje, seria de se esperar que João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena. Ele já fez a sua parte. Mas não, o que acontece aqui? João Batista vai reaparecer novamente. E diversas vezes ele vai ter oportunidade de testemunhar de novo. E de ouvir o testemunho de Jesus Cristo. Leia João 3, 25 a 36. Como João Batista se compara a Jesus? Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. Marcos 1, 4 e 5. É interessante observar que quando os discípulos de Jesus, de João, se dirigiam a ele, sem dúvida para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus dizendo: ele está batizando. Todos estão indo até Jesus. João 3, 26. Não é difícil ler nas entrelinhas. Eles estavam com inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos.
Veja, Jesus está batizando, Jesus está fazendo milagres. O que é isso? Seria muito fácil para João Batista ceder à inveja, mas ele não fez isso, porque sabia qual era a sua missão. João Batista tinha em mente certo o seu objetivo de vida, e ele sabia que o seu objetivo já tinha sido cumprido. Ele não ficou com inveja de Jesus, porque sabia qual era a sua missão. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Vem aqui, caras pálidas. Lembra que eu disse que eu não era o Cristo? Ele é o Cristo. Como diz Pilatos, et homini, eis o homem. Pelo contrário, ele sabia que veio apontar para o Messias. Ele sabia que tinha apontado ao Messias e que tinha preparado o caminho. E ele devia ser essa testemunha dele. João 1, 6 a 8. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo. E Jesus Cristo é o noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Compare com Oséias 2, 16 até o 23. Compare com Isaías 62, 1 a 5. Então, em palavras que revelaram verdadeira grandeza de João, ele diz: convém que ele cresça, convém que eu diminua. João 3,30. Jesus é o noivo, o povo de Deus é a noiva, a igreja é a noiva. João Batista, ele diz: eu sou amigo do noivo, eu sou amigo de Jesus Cristo. Eu estava cuidando da igreja, eu estava cuidando da noiva, enquanto ele não chegasse para as bodas. Uma vez ele chegado, a minha função é apresentar-lhe o noivo. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E sair de cena. A partir de agora, importa que ele brilhe e que eu me ofusque. João 3, 31 a 36, continua a comparação entre João Batista e Jesus, mostrando a superioridade do Messias sobre o seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm vida eterna. Aqueles que não recebem permanecem sobre a ira de Deus. Jesus morreu por todos, mas só terá a ira de Deus desviada aqueles que aceitaram essa morte como plena. Isso é o que diz o texto. Deus ama o mundo e enviou seu Filho para redimir o mundo, todo o mundo. João 3, 16 e 17. Mas aqueles que recusarem a dádiva que lhes é oferecida, terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados. Qual é a pena pelos próprios pecados? Qual é o preço? Lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Como podemos aprender a lição de humildade diante de Deus e das pessoas? O que podemos aprender com o exemplo de João Batista sobre humildade? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos onde a exaltação própria é o modus operandi da humanidade. Importa que eu cresça e que eles diminuam. Esse é o nosso refrão.
Mas João Batista nos dá um exemplo de humildade. Valorize o outro como pessoa humana. Dê espaço para que ele possa brilhar. Não fique ofuscando a vida alheia. Valorize o seu semelhante como você valoriza a ti mesmo. Nova compreensão do Messias. Vamos ter agora uma compreensão totalmente moderna de Jesus. Presta atenção. Vamos ter uma nova compreensão do que é o Messias, de quem é esse Messias, esse Cristo, quem é Jesus. Então, para isso, leia João 1, capítulo 32, capítulo 1, verso 32 ao verso 36. Só para lembrar aquelas pessoas que não estão muito familiarizadas com a Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. Então, existe a grande Bíblia, está aqui. A grande Bíblia. A Bíblia é um livro que, na verdade, tem dentro de si vários livros. São 66 livros. Esses livros, por exemplo, estou aberto aqui no livro de Cantares. Esses livros, eles são divididos em capítulos. Então, Cantares tem aqui, ó, capítulo 1. Cantares, capítulo 1. E verso 1. Então, Cantares é um livro relativamente pequeno. Ele tem 5 capítulos. 6 capítulos, 7, 8. Estou vendo aqui na aula. A gente não precisa saber tudo. Cantares são 8 capítulos, não é? E o último capítulo, por exemplo, ele tem 14 versículos. Essa divisão, ela foi feita na nossa era moderna para facilitar a busca. Então, quando eu falo leia João capítulo 1, é o livro de São João. São João o Evangelista. Quando você abre a sua Bíblia, ela vem com as abreviaturas dos livros. Então você vai lá e descobre. Cada livro tem uma abreviatura. O livro de João, ele é abreviado JO. Então capítulo 1, verso 32 a 36. O que João Batista disse sobre Jesus que o povo não esperava do tão aguardado Messias? Qual foi a revelação? João Batista apontou para Jesus e disse: eis os judeus esperavam o Messias que libertaria Roma. Tendo vivido durante muito tempo sob a pressão, eles acreditavam que o Messias não apenas derrubaria o Império Romano, o quinto reino sobre a terra, mas também os estabeleceria como uma nação poderosa. No entanto, as palavras de João, chamando Jesus de que ele chamou Jesus? Cordeiro. Cordeiro de Deus. Ora, eles sabiam que era cordeiro. Cordeiro era sacrifício. Cordeiro não tinha força para atacar o Império Romano. Cordeiro apenas seria morto. João 1:29. Embora apontasse para seu sacrifício expiatório, provavelmente foram mal interpretadas pela maioria das pessoas, porque eles ficaram indignados. As pessoas ficaram indignadas. Muitas delas não sabiam de que João Batista estava falando. Lembra? Muitas daquelas pessoas eram visitantes ali na região da Judéia e não conhecia o ritual, e aqueles que conheciam, muitos não sabiam o significado real disso. Muitas não estavam sabendo do que João Batista estava falando. Então muitas delas não sabiam o que João Batista estava falando. Então João Evangelista
com o seu evangelho, ele pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias, para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do rei vindouro e das suas obras. Existe mesmo um rei que vai suplantar o reino romano, mas ele vai suplantar de maneira muito peculiar, de maneira muito única. Cristo não veio como líder militar, mas como o próprio propósito de se oferecer como sacrifício pelos pecados de Israel, pelos pecados do povo, não só como o povo de Israel, mas o pecado de todo mundo. O sacrifício foi para todos. Por isso Jesus disse: eu, quando for morto, quando for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Então ele morreu por todos. E depois disso, quando tudo estiver consumado, virá o reino final. Daniel 7,18. É por isso que eu criei a série O Sétimo Reino. O sétimo reino é o reino que vai subjugar o quinto reino, Roma. O quinto reino de Daniel, que eu chamei de sétimo, porque Daniel fez 5 reis e eu transformei isso em 7 para ficar mais didático, ficar mais bonitinho. Ao Jesus entrar em Jerusalém, ficou inaugurado o sétimo reino, o reino do Messias. Ele só vai ser estabelecido agora, na volta de Jesus. Quando no batismo de Jesus, João apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. Eles perceberam, a mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, que dizia: como cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53:7. João Batista disse: eu mesmo não o conhecia. João 1:31. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias? A resposta é que o Senhor, que enviou João, já havia dito isso a ele. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João 1:33 e 34. Deus revelou a João Batista que Jesus era o Messias, e agora João, o evangelista, está dizendo-o em alto e bom som. Ouçam isso, preste atenção. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. O conhecimento de que Jesus é o Cordeiro vem de Deus, por meio do poder convincente do seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que inculca em nossa cabeça a obra de Jesus Cristo como Salvador pessoal e de toda a humanidade. Esse tema aparece com frequência no livro de João. A salvação não vem da filosofia humana. Não é a filosofia que vai nos salvar. Não é a ciência, não é a instrução avançada. Continue sendo filósofo, tudo bem. Continue enaltecendo a ciência, tudo bem. Vamos avançar na instrução, na industrialização da pátria, tudo bem. Mas não é isso que salva. O que salva é a obra do Cordeiro de Deus, o Messias. A salvação vem somente de Deus para um coração rendido em fé e obediência a Jesus. Você precisa crer que Jesus é o Messias. Não só crer, mas crer e se render a Ele. De outra forma, estamos perdidos.
Como descobriríamos a verdade sobre Jesus como sacrifício expiatório, a menos que ela nos fosse revelada? É importante conhecer a Bíblia e o que ela ensina sobre Jesus? Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, as pessoas não entenderam, mas elas se voltaram para a Bíblia. Para a Bíblia aqui. Elas se voltaram para as profecias e compreenderam que o ritual do santuário apontava a Jesus Cristo como Messias e Salvador das nossas almas. Desculpa. Aceitação e rejeição de Jesus. Jesus foi aceitado, Jesus foi rejeitado. Ninguém ficou alheio ao Cristo mostrado por Jesus. Ele foi mostrado e foi levantado na cruz. E todos tiveram que tomar atitude de aceitação ou de rejeição de Cristo. Você não pode ficar em cima do muro. No céu não há muro. Tem uma anedota que diz que... Bom dia, quer falar bom dia para meus irmãozinhos aqui? Você tá tão bonita, tô gripado. É? Eu tô gravando um vídeo. Minhas amigas chegando pro trabalho. Tem uma anedota que diz assim: no juízo final, existia um grande conglomerado de salvos. Então existia o céu de um lado, o inferno do outro. Lembre-se, isso é apenas uma ilustração, uma parábola. Porque o céu como espaço físico não é do lado do inferno. Isso é só para você entender. Então imagina, aqui estavam os povos salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que foram levantados na cruz junto com ele. E do lado estava o inferno, as pessoas perdidas. E sobre o muro existia algumas pessoas. E as pessoas que estavam no céu gritavam para quem estava sobre o muro. E gritavam: vem, desçam daí! Vem pra cá, vem para o céu, venham pra cá! E Jesus, né, falava para as pessoas: venham para o céu, não fiquem aí sobre o muro não vai te trazer solução, amigo, escolha um lado. E aí, alguém notou que enquanto Jesus e os seus discípulos e seus salvos estavam gritando para as pessoas: venham para a salvação, Satanás estava ali do lado bem quieto. Aí alguém o interrogou dizendo: ora, você não está interessado nesses que estão em cima do muro? Você não quer salvá-los? Você não quer trazê-los aqui para o seu lado, para o inferno? O diabo deu uma risada sorrateira. Não foi aquela risada haha, não. Foi uma risada sorrateira. O que ninguém está sabendo é que o muro é meu. Era o muro do inferno. O céu não tinha muro.
Então, se as pessoas pulassem para cá, iria para o céu. Se elas pulassem para cá, continuariam no inferno. É uma historinha bem boba, mas é para ilustrar. Você não pode ficar indeciso. Como a profecia bíblica disse em Apocalipse para a igreja de Laodiceia, escolhai ser quentes, ou então que sejam frios logo de uma vez. Porque ficar sobre o muro, ficar morno, ficar frio ou quente é sinal de perdição, porque diz Deus, eu estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. A lição 2 examinou a multiplicação dos pães e peixes, registrada em João capítulo 6, mas não cobriu a seção final da história. Nós vamos estudar hoje o finalzinho da história que começou lá na lição anterior, tá aí no vídeo, tá bom? Nos vídeos. O que Jesus disse às pessoas, o que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? João 6, 51 a 71. Depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo rei. João 6, 1 a 15. Mas, ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida. Jesus explica que esse pão é a sua carne, que ele daria pela vida do mundo. João 6, 35 a 51. Que o povo da sinagoga acabei de falar o nome da cidade aqui, Cafarnaum. O que eles fizeram? Rejeitaram. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria seu rei terrestre. Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e os levariam a reconhecer a Jesus como o Messias. Muitos dos seus discípulos o abandonaram naquele mesmo momento. João 6,66. Do ponto de vista humano, do ponto de vista humano, isso deve ter sido difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Quem não quer ser amado, ser ovacionado? Quem não quer receber 1000 inscrições, 1000 likes? Ora, então se inscreva no canal, homem! Dê o seu like, compartilhe! Claro que é gostoso, humanamente falando, mas, naturalmente, ver muitos se afastarem, questionando o que dizemos, é desanimador. As coisas que eu falo aqui, eu sei, eu reconheço que em alguns momentos são coisas impopulares. Então eu não posso esperar 1000 likes, 1000 inscritos. É difícil. Então, Jesus viu a multidão se afastando. Bom dia. Então, eu tenho que reconhecer que o nosso canal não é tão popular, porque a nossa mensagem não é popular. Ao ver a multidão ir embora, Jesus perguntou ao seu círculo de amigos, 12, vocês também querem se retirar? E vocês, meus amigos inscritos, querem ir embora também? Aí eles deram uma resposta muito gostosa. Pedro, o líder, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca de Jesus Cristo. Ele diz: o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor
é o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Deus a quem a humanidade toda deve se curvar e reverenciar. Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres e ouviam seus sermões. Sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a Jesus. Tinham a convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, aquele homem era o Messias. Ele era o Messias, ele é o Messias, ele é o rei do sétimo reino e voltará em breve para nos levar ao seu reino celestial. Independentemente de quanto ainda não entendessem o propósito da sua vinda, somente depois da sua morte e ressurreição, eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Jesus, desculpa, tá? Eu tô gripado. Jesus tem uma missão especial. Os discípulos não entenderam, porque Jesus estava falando de morte, ele estava vivo. Mas depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, eles perceberam que ele era o eterno Messias, o eterno rei do sétimo reino da terra. Isso, meu irmão, você precisa entender, não há dúvida agora. Jesus não é um profeta, apesar de ser profeta. Jesus não é um rei, apesar de ser o maior rei. Jesus não está preocupado humanamente aqui com o que você faz ou deixa de fazer, apesar de estar nos dirigindo o tempo todo. Ele é o supremo criador, supremo Deus criador do céu e da terra. Ele é o verbo que estava com Deus, era Deus. Ele não é só mais um humano dizendo como você deve viver, não. Ele é o Criador dizendo que todos serão atraídos a Ele. Todos serão atraídos a Ele. Todos, todos, todos. Bons, maus, todos. E muitos serão salvos. O que Jesus disse às pessoas? O que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? Vamos ler lá João 6, 51 a 71. Depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo rei. João 6, 1 a 15. Mas, ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida, eu dou vida eterna. Jesus explica que esse pão é a sua carne, que ele daria para a vida do mundo todo. Jesus era o pão eterno, dado em sacrifício de todo o mundo. João 6, 35 a 51. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria o seu rei terrestre. Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as palavras e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Muitos dos seus discípulos o abandonaram naquele momento. Muitos dos seus discípulos. João 6, 6, 6. João 6,66. Quando você se decepciona com Cristo, você o abandona.
Do ponto de vista humano, isso deve ter sido difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Quem não quer ser amado? Mas, naturalmente, ver muitos se afastarem questionando o que dizíamos é desanimador. Ao ver a multidão indo embora, Jesus perguntou aos seus círculos de amigos: vocês também querem ir embora? Não, Jesus, porque o Senhor é o Salvador. Sua morte e ressurreição, então começaram a entender. E você? Está entendendo? Amiguinhos, está muito frio aqui. Eu cheguei aqui, estava quentinho, mas agora o bicho está pegando. E eu tô doente, estou gripado, eu não posso ficar tomando essa friagem. Mas eu vou acabar aqui a gravação, que está demorando mais do que eu tinha previsto. O testemunho do Pai. O Evangelho de João, evangelista, começa dizendo que a palavra, o Logos, estava com Deus, isto é, Deus o Pai. João 1:1. Quando a palavra se tornou carne, o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus, repousando sobre ele em seu batismo. João 1:32-34. Mas o Pai também deu testemunho de Jesus durante o seu ministério terrestre. Veja, leia João 5:36-38. O que Jesus disse sobre o Pai? Jesus relacionou o Pai às obras e os milagres que realizava. Ele deixou bem claro que o Pai o enviou e testemunhou sobre isso. O Pai e eu somos um. Perdão. Estou muito gripado, perdão, viu, gente? Por isso que esses dias eu não gravei, por causa disso. Mas é que eu não resisto a ficar sem gravar. E eu não sei fazer edição, então por isso que esses cortes não serão feitos. Eu ofereço a Deus o meu melhor. Eu quero que vocês entendam o melhor que Deus tem a nos oferecer. Mas o meu pior acaba aparecendo aqui. Eu sou uma pobre criatura humana doente. Quando a palavra se tornou carne, o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus, repousando sobre ele em seu batismo. João 1:32-34. Mas o Pai também deu testemunho de Jesus durante o seu ministério. Jesus relacionou o Pai à sua obra. O que o Pai disse sobre Jesus? Mateus 3:17, Mateus 17:5, Marcos 1:1-11, Lucas 3:22. Veja também 2 Pedro 1:17-18. No batismo de Jesus, o Pai e o Espírito Santo se juntaram ao Filho para marcar essa importante ocasião, o início do ministério de Jesus. O Pai declarou que Jesus é o seu Filho amado, em quem ele se agrada. Mas, em um momento crucial do ministério de Cristo, o Pai falou mais uma vez, conforme registrado no Evangelho de João. A situação estava atingindo o auge nos últimos dias do ministério de Jesus. Os líderes religiosos, incapazes de detê-lo, veja João 12:19. O queriam morto. Agora, mais do que nunca, ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. As multidões estavam entusiasmadas com ele, porque cada vez mais pessoas, ouvindo o seu testemunho, se convertiam. Veja lá no caso de Lázaro, João 12:17-18. Então eles estavam começando a seguir Jesus. Até os gregos presentes na festa queriam vê-los. Até os estrangeiros estavam querendo ver Jesus.
Queremos ver Jesus. Nesse momento, em resposta às palavras de Jesus, Pai, glorifica o teu nome, o Pai novamente falou do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. João 12, 28. A hora da glória de Jesus é a cruz. Assim, o testemunho do Pai sobre ele aponta para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. É o auge do seu ministério terrestre. Sua morte em nosso favor pagou a penalidade completa pelos nossos pecados e nele, pela fé, jamais teremos de enfrentar essa penalidade. Nós jamais morreremos, porque em Jesus morremos e em Jesus ressuscitaremos. Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. João registra várias vezes em que Jesus fez as declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e sobre o que veio fazer. Agora começou a chover, meu Deus. O texto de João 7, 37. Bom dia, meu cavalheiro, tudo bem? E 38 é outro exemplo de que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos que fossem até ele. Essas também foram reivindicações impressionantes. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta da multidão? João 7, 37 a 53. Alguns disseram que Jesus era o profeta que Moisés predisse, Deuteronômio 18, 15 a 19. Outros pensavam que ele fosse o Cristo. Moisés disse que virá outro libertador. Mas isso levantou o argumento de que o Messias não viria da Galileia, porque Galileia é uma cidadezinha muito ruim, pois ele seria descendente de Davi e deveria nascer em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus. Mateus 1, 2. Embora muitos não soubessem. Jesus veio da Galileia, mas não nasceu na Galileia. Ele nasceu em Belém, como a profecia dizia. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência de suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta. Por acaso algum das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Tem gente grande aqui crendo? Tinha um, Nicodemos, mas ele ficou com vergonha de falar. João 7,48. A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus, tentava protegê-lo das maquinações dos líderes religiosos. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? João 7, 51. Diz Nicodemos, defendendo Jesus. Será que Nicodemos já aceitava Jesus como Messias? Embora essa cena não prove que ele já aceitasse, a Bíblia dá evidência sólida de que Nicodemos passou a crer nele entre esse momento e o que ocorreu depois da morte de Jesus. João 19, 39 e 40. Assim, a resposta àquela pergunta dos fariseus era sim. Um dos fariseus acreditava nele. Leia João 7,49. O que os líderes diziam que mostravam o desprezo deles pelas multidões que seguiam Jesus? Que lição podemos tirar desse fato? O que os líderes diziam que mostrava desprezo deles pelas multidões que seguiam Jesus? Eles diziam que Jesus não era Cristo, que não tinha sentido. Não tinha nada bom de Nazaré e a profecia dizia que ele devia ser de Belém. Para finalizar, vamos ler um trechinho do livro Desejado de Todas as Nações, escrita por Ellen White, página 309 e 310. Para quem iremos? Os mestres de Israel eram escravos de formalismo. Os fariseus e saduceus viviam em contínuas disputas. Deixar Jesus significava associar-se a pessoas que discutiam de forma obstinada a ritos e cerimônias e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a sua vida anterior. Por isso eles falaram: a quem iremos nós? Como voltariam para o que haviam desprezado e perseguido?
o amigo dos... Para que haviam desprezado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardavam o Messias. Agora eles o viram e não podiam afastar-se de sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar a vida dele. E os tinham perseguido por se tornarem seguidores dele. Para quem iremos? Não podiam se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo, enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras. Pedro expressava a fé dos discípulos. Tu és o Cristo, Mateus 16. O próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração os enchia de temor e pesar. Hoje vivemos tempos difíceis. O mundo insiste para que nós abandonemos os ensinamentos cristãos. O mundo quer abandonar a lei de Deus. O mundo quer viver mundanamente. O mundo quer viver mundanamente, sabe? Vamos ser felizes aqui, vamos ser politicamente corretos, vamos fazer o bem assim, tá tudo bem. Esse Cristo da profecia é apenas um mito. Cristo foi apenas um profeta. Ele não é um Deus. Vamos nos contentar com as leis humanas. Afinal, quem manda no mundo é o humano, né? A lei da igreja deve ser maior do que a lei de Deus. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Continue estudando a sua Bíblia. Se você quiser ganhar uma lição dessa nova, coloque aí nos comentários, eu vou providenciar. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, muita paz.